Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Rafael, professor de Física 1. Vamos começar a sexta aula deste curso de Mecânica. Estamos falando de cinemática e, dentro da cinemática, estamos vendo movimento uniformemente variado. Bom, hoje veremos, dentro do assunto de movimento uniformemente variado, a queda livre. Por que a queda livre é um movimento uniformemente variado? Aqui nós vamos assumir que existe uma força que atrai corpos para a Terra. Não vamos nos preocupar, a princípio, com a natureza dessa força. Vamos somente dizer que esta força, chamada força da gravidade, ela atrai corpos para a Terra. Então, se você pegar uma bola e soltar, ela vai para o chão. Ela acelera desde o zero, né? Porque a velocidade dela em relação ao chão é zero no momento que você segura a bola. E quando você salta, a velocidade dela muda, ela acelera até se encontrar com o chão. Ela não para de acelerar. A velocidade dela vai crescendo até ela colidir com o chão. Então, esse movimento é variado, é um movimento acelerado. E por que uniformemente acelerado? Nós vamos considerar que essa força da gravidade, ela é constante. Ela impõe uma aceleração constante, não variável. Ok? Então, para fazer o PISME e o Enem, vamos considerar a aceleração da gravidade como constante. Vamos ver o que o livro fala. Queda dos corpos. Entre os diversos movimentos que ocorrem na natureza, houve sempre interesse no estudo do movimento de queda dos corpos próximos à superfície da Terra. Quando abandonamos um objeto, uma pedra, por exemplo, de uma certa altura, podemos verificar que, ao cair, sua velocidade cresce, isto é, o seu movimento é acelerado. Se lançarmos o objeto para cima, sua velocidade diminui gradativamente, até se anular no ponto mais alto, isto é, o movimento de subida é retardado. Então vejamos aqui a bola vermelha na figura. Você joga ela para cima com uma velocidade, a gravidade impõe uma aceleração para baixo, quer dizer, retardando o movimento de subida. Você vai chegar num cume, num apogeu, né? Vai haver um apogeu, vai haver um cume, e a partir desse ponto máximo do apogeu, ela passa a cair, ela desce, porque a gravidade não empurra para cima, a gravidade empurra para baixo. As características deste movimento de subida e descida foram objeto de estudo desde tempos muito remotos. Então, desde a história antiga, muito tempo atrás, o homem, né, a mulher, a humanidade, é curiosa com relação a isso. Por que as coisas caem? Agora vamos ver Aristóteles e a queda dos corpos.
geralmente se atribui à Grécia, o Egito antigo, Roma e algumas partes da civilização mesopotâmica como as primeiras civilizações a buscar categorizar esses fenômenos físicos. Antigamente, claro, o ser humano já era curioso com relação a isso, mas os gregos são notórios pela tentativa de categorizar, de buscar um rigorismo matemático para isso. O grande filósofo Aristóteles, aproximadamente 300 anos antes de Cristo, acreditava que, abandonando corpos leves e pesados de uma mesma altura, seus tempos de queda não seriam iguais. Os corpos mais pesados alcançariam o solo antes dos mais leves. A crença nesta afirmação perdurou durante quase 2000 anos, sem que se tivesse procurado verificar a sua veracidade através de medidas cuidadosas. Isto ocorreu em virtude da grande influência do pensamento aristotélico em várias áreas do conhecimento. Um estudo mais minucioso do movimento de queda dos corpos só veio a ser realizado pelo Galileu Galilei no século XVII. Bom, qual que é a diferença do pensamento de Galileu e de Aristóteles? Galileu descobriu que quando não há a influência da atmosfera, dos ventos e do ar, da resistência do ar, corpos de pesos diferentes ou de massas diferentes chegariam ao solo no mesmo momento, iguaizinhos. Contudo, é necessário dar valor, dar mérito a Aristóteles, porque ele foi mais realista até, né? Galileu procurou descontar a influência do ar, o que foi um feito notório, mas o Aristóteles, ele observou que o ar influenciava. E, né, com a resistência do ar, você vê que materiais pesados vão chegar, sim, antes de materiais leves, mas é necessário dizer que quando você faz isso no vácuo, sem a resistência do ar, corpos de mesmo peso, porém com densidades diferentes, vão chegar, sim, ao mesmo tempo. Até corpos. Vamos ver o que o livro fala. Aristóteles, nascido na Macedônia, seguiu aos 17 anos para Atenas a fim de estudar com Platão. Então, Aristóteles foi aí contemporâneo de Platão, dois grandes pilares da matemática e filosofia moderna, que começou lá na história antiga com eles. Foi um dos maiores pensadores de todos os tempos, cuja obra abrangeu a psicologia, a lógica, a moral, a ciência política, a biologia. Então, foram pessoas muito influentes. Os ensinamentos de Aristóteles constituíram as bases da filosofia e da ciência que dominaram o mundo até o século XVII. Galileu e a queda dos corpos. O que Galileu fez diferente? Qual é a novidade aqui? Galileu é considerado o introdutor do método experimental na física, acreditando que qualquer afirmativa relacionada com o fenômeno deveria estar fundamentada em experiências e em observações cuidadosas. Este é o método científico. Bom, aqui nós estamos separando ciência de religião. Aqui nós estamos separando crenças de método científico. Por exemplo,
uma pessoa pode dizer: eu tenho o poder de fazer isso. Foi-me dado o poder, eu nasci com o dom disso. Isto não é científico. Você pode acreditar neste dom, mas não é científico. O que é o método científico, então? Caso caia na sua prova, fale sobre o método científico. O método científico é aquele que dá certo para todos. Por exemplo, quem tem gato, quem tem cachorro. Se o cachorro ou gato esbarrar na tomada, ele vai apagar a tomada? Vai apagar a luz? Sim, sim, claro. Se um cachorro esbarrar na tomada, ele vai apagar a luz. Se um gato bater no interruptor, ele vai apagar a luz. Então, isto é científico. Não importa se é um cavalo, se é um ser humano, se você esbarrar na tomada, você vai apagar a luz. Agora, quando é algo que uma pessoa diz ter o poder de fazer e nenhuma outra pessoa diz consegue repetir aquele experimento, então não é científico. Aí já é crença, aí já é religião. Então, o método científico físico é aquele que produz reprodutibilidade, onde que eu, você e todos nós conseguimos gerar o mesmo resultado. Então, o Galileu ele buscou fazer a separação e disse que o método científico experimental deve ser fundamentado em experiências e observações cuidadosas. Este método de estudo dos fenômenos da natureza não era adotado até então. E, por isso mesmo, várias conclusões de Galileu entraram em choque com os ensinamentos de Aristóteles. Estudando a queda dos corpos através de experiências e medidas precisas, Galileu chegou à conclusão que, abandonando de uma mesma altura um corpo leve e um corpo pesado, eles caem simultaneamente, atingindo o chão no mesmo instante. Bom, Galileu fez esse experimento. É claro que, se você contar com a influência do ar e dos ventos, pode ter diferença nisso que o Galileu afirmou. Então, Galileu, ele viveu entre 1564 e 1642. Teve uma vida longa. Contam que Galileu subiu no alto da Torre de Pisa, essa torre inclinada aí, e, para demonstrar experimentalmente sua afirmativa, abandonou várias esferas de pesos diferentes, que atingiram o chão simultaneamente. Apesar da evidência de experiências realizadas por Galileu, muitos dos seguidores do pensamento aristotélico não se deixaram convencer, sendo Galileu alvo de perseguições por pregar ideias consideradas revolucionárias. Então, houve rejeição às ideias do Galileu. Queda livre. O que é a queda livre? Como você já deve ter visto muitas vezes, ao deixarmos cair uma pedra e uma pena, a pedra cai mais depressa, como Aristóteles afirmava. Entretanto, podemos mostrar que isto se dá porque o ar exerce um efeito retardador na queda de qualquer objeto, e que este efeito exerce maior influência sobre o movimento da pena do que sobre o movimento da pedra. Isto daí é o que nós havíamos falado. A pedra, o movimento da pedra é menos influenciada pelo ar do que o movimento da pena. Mas caso você consiga criar um vácuo, tirar todo o ar e deixar tanto a pedra quanto a pena cair simultaneamente, elas chegariam igualmente no mesmo tempo de queda. De fato, se deixarmos cair a pedra e a pena dentro de um tubo do qual se retirou o ar,
foi feito vácuo no tubo, verificamos que os dois objetos caem simultaneamente, como afirmava Galileu. Então aí você tem a figura dizendo que quando você tem ar, a pedra cai, acelera e cai antes da pluma. Mas quando há o vácuo, os dois caem, atingem o solo no mesmo tempo. Então, Aristóteles estava certo. Todos os dois. Não existe contradição aqui. Existe apenas complementaridade. Aristóteles também estava certo, não apenas Galileu. Galileu, de alguma forma, considerou a resistência do ar. Ele disse que, caso não houvesse, as duas chegariam juntas. Mas, na época, muito tempo atrás, 2.500 anos atrás, o Aristóteles não tinha recursos para criar um vácuo num tubo. E ele anotou o que ele observava, que era a influência do ar. Então, quando o ar influencia, um papel chega muito tempo depois de uma pedra, ao serem lançados para baixo. Então, a afirmativa de Galileu só seria válida para os corpos em queda no vácuo. Observamos, entretanto, que a resistência do ar só retarda sensivelmente certos corpos, como uma pena, um pedaço de algodão ou uma folha de papel, sendo desprezível para outros, mais pesados, como uma pedra, uma esfera de metal ou até mesmo um pedaço de madeira. Então, para estes últimos, a queda no ar ocorre praticamente como se os corpos estivessem caindo no vácuo, isto é, abandonados de uma mesma altura no ar, estes corpos caem simultaneamente, como afirmava Galileu. O movimento de queda dos corpos no vácuo ou no ar, quando a resistência do ar é desprezível, é denominado queda livre. Então, sempre que falarmos queda livre, ou estiver escrito na sua prova ou num exercício queda livre, despreze a resistência do ar. Aceleração da gravidade. Vamos falar sobre isso. Conforme já foi dito, o movimento de queda livre é acelerado. Isso. A gravidade impõe uma aceleração para baixo, de encontro à Terra. Com suas experiências, Galileu conseguiu verificar que o movimento é uniformemente acelerado. Isto é, durante a queda, o corpo cai com aceleração constante. Vamos aqui afirmar, né, para nós, este vai ser o caso no PISME ou no Enem, a aceleração da gravidade é constante. É uma aceleração constante. Esta aceleração, denominada aceleração da gravidade, é representada normalmente por G. G, ao invés de A de aceleração, sempre que falarmos de gravidade, usaremos a letra G. E pelo que já vimos, podemos concluir que o seu valor é o mesmo para todos os corpos em queda livre. A determinação do valor de G pode ser feita de várias maneiras. Por exemplo, usando técnicas modernas, podemos obter uma fotografia como a do lado aqui, 2,19. Né? Esta foto mostra as posições sucessivas de duas esferas.
de pesos diferentes em queda livre. Vemos claramente que estas esferas, abandonadas no mesmo instante, caem simultaneamente, como previa Galileu. Como as posições sucessivas foram fotografadas em intervalo de tempos iguais, é possível verificar, através da foto, que a aceleração é constante. Uma análise cuidadosa de fotos como esta nos permite obter o valor da aceleração da gravidade, o qual resulta ser aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. O que significa, então, 9,8 metros por segundo ao quadrado? Isso significa que a velocidade do objeto aumenta 9,8 metros por segundo a cada segundo. A velocidade varia, aumenta se você jogar para baixo. Se você jogar para cima, ela diminui. Então, a velocidade varia de 9,8 metros por segundo a cada segundo. Isto é, quando um corpo está em queda livre, sua velocidade aumenta de 9,8 metros por segundo a cada 1 segundo. Agora vamos ver aqui outras equações. Vamos aplicar aquelas equações que nós havíamos visto para o movimento uniformemente variado, agora aplicadas à queda livre. Se o corpo for lançado verticalmente para cima, sua velocidade diminui. Ela não aumenta, ela diminui de 9,8 metros por segundo a cada segundo. As equações da queda livre. Sendo o movimento de queda livre uniformemente acelerado, uniformemente variado, é evidente que podemos aplicar a ele as equações estudadas na seção anterior para este tipo de movimento. Então, as equações do movimento uniformemente variado também serão aplicados à queda livre, pois a queda livre também é uniformemente acelerada. Se você cai, a sua aceleração constante é a aceleração da gravidade, aumentando a velocidade para baixo. Se você lançar algo para cima, a aceleração da gravidade vai retardar o movimento e ele vai diminuir de velocidade até chegar a um apogeu, e a partir deste apogeu vai passar a voltar para a Terra de forma acelerada. Assim, supondo que um corpo seja lançado para baixo com uma velocidade inicial v0, após cair durante um tempo t e ter percorrido uma distância d, serão válidas as equações. Então, podemos ter a situação onde a velocidade inicial é zero, né? Quando um paraquedista pula de um avião, ele está inicialmente em repouso, não para frente, né? O avião tem uma velocidade para frente. Mas isso nós vamos desconsiderar. O que nós vamos considerar é somente a velocidade vertical, para baixo. Inicialmente, ele tem uma velocidade zero, né? Ele não está caindo. Ele somente passa a cair quando ele deixa o avião. A velocidade inicial dele é zero. Mas, em outras situações, você pode ter o lançamento já com velocidade inicial.
você, por exemplo, no alto de um prédio, você lança uma pedra, uma bola para baixo. Você pega uma bola de sinuca e joga para baixo. Ela não sai com velocidade inicial zero, ela sai com uma velocidade inicial maior do que zero, porque você não simplesmente abandonou a pedra, você jogou com força. Então, as equações são válidas. V é igual a V0 mais AT. Se a velocidade inicial é zero, então V0 é zero. Se a velocidade inicial for diferente de zero, você coloca a velocidade inicial no lugar de V0. Para calcular a distância, temos que D é igual a V0t mais o meio de AT ao quadrado. E para a velocidade variável aqui, em relação à distância, né? Temos aqui velocidade e distância correspondidas por v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2ad. Sendo aqui, para a queda livre, vamos substituir o A por G. Estas mesmas equações podem ser empregadas para o movimento de subida, bastando lembrar que, neste caso, o movimento é uniformemente retardado. A aceleração será negativa, pois convencionamos considerar a velocidade sempre como positiva. Bom, antes de terminarmos, vamos ver este exemplo aqui. Um corpo é lançado verticalmente para cima, com uma velocidade inicial v0 igual a 30 metros por segundo. Considere g igual a 10 metros por segundo e despreze a resistência do ar. Bom, vamos nos acostumar com isso. Isso vai cair na sua prova, então se acostume com isso. A velocidade, a aceleração da gravidade, geralmente, né, ela é assumida como, né, assume-se que ela é 10 metros por segundo ao quadrado. Para facilitar os cálculos, é bem mais fácil calcular sem calculadora, né, com 10 metros por segundo ao quadrado do que 9,8. Se for dar 9,8 para vocês, vão gastar muito tempo na prova calculando. E esse não é o objetivo. O objetivo é só saber, né, se vocês conseguem entender o que se trata. Então, geralmente, para facilitar os cálculos, usa-se 10 metros por segundo ao quadrado ao invés de 9,8. Letra A. Qual será a velocidade do corpo 2 segundos após o lançamento? A velocidade será dada por v igual a v0 mais at. E como o movimento é retardado, temos a aceleração igual a menos 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, nós queremos usar a fórmula, né? V igual a V0 mais AT. V0 nós sabemos que é 30 metros por segundo. A aceleração nós sabemos que é 10 metros por segundo. Veja que o corpo é lançado para cima. Então, o livro adota, né? O livro adota o referencial que a velocidade positiva é para cima e para baixo seria negativo. Então, como a aceleração da gravidade é sempre para baixo, vamos dizer que a aceleração é negativa, ou seja, ela retarda o movimento. Quando você joga para cima, em algum momento o corpo vai parar e vai voltar para você. Ele não vai subir para sempre.
Então, colocamos lá que V é igual a 30 menos 10 vezes 2, ou igual a 10 metros por segundo. Letra B. Quanto tempo o corpo gasta para atingir o ponto mais alto de sua trajetória? Para responder essa pergunta, nós temos que entender as características deste ponto, o ponto mais alto, o apogeu. Qual é a característica deste ponto? A característica é que no apogeu a velocidade é zero. A velocidade é zero. Você lança para cima, ele vai chegar num ponto máximo, exatamente naquele ponto máximo a velocidade é zero. A partir daquele ponto, ele começa a cair. Então, nós colocamos na fórmula que a velocidade final é zero. Então, vai ser zero igual a 30 menos 10 vezes t. Passamos o 10 para um lado, o 30 vai ficar onde está, e depois passamos os 10, dividimos, e temos que t é igual a 3 segundos. Letra C. Qual a altura máxima alcançada pelo corpo? Bom, vamos usar os resultados anteriores para conseguir calcular este. A distância percorrida é dada por d igual v0 vezes t mais 1 meio de at ao quadrado. Como para atingir o ponto mais alto o tempo gasto é 3 segundos, então teremos para a altura máxima. Então é o seguinte, vamos colocar no lugar de t, que é o tempo, o que nós encontramos para o item anterior, que é 3 segundos. Nós calculamos que, para o apogeu, o tempo é 3 segundos. Ele demora 3 segundos para chegar ao apogeu, o tempo máximo. Então, vamos colocar isto na expressão. D é igual a 30 metros por segundo vezes 3 segundos menos 1 meio vezes 10 metros por segundo ao quadrado vezes 3 segundos ao quadrado. Por que está negativo aqui? Por que aqui é negativo? E se aqui é positivo, né? Se na fórmula é positivo, por que aqui na expressão coloquei negativo? Porque a aceleração é para baixo e o corpo está subindo. Sempre que a aceleração retardar o corpo, diminuir a sua velocidade, você vai considerar esta aceleração como negativa. Fazendo aí a manipulação dos números, nós conseguimos o número d igual a 45 metros. Letra D. Qual a velocidade com que o corpo retorna ao ponto de lançamento? Bom, ao descer, o corpo parte do repouso novamente, né? O corpo, quando está lá no apogeu, ele está com velocidade zero. Então, vamos considerar que naquele momento a sua velocidade é zero. E vai percorrer uma distância que percorreu ao subir. Então, na equação v ao quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2ad, nós vamos dizer que a velocidade inicial é zero. Então, esse valor aqui, v0 ao quadrado, nós vamos simplesmente desconsiderar, porque 0 ao quadrado é zero. Então, você não precisa mais desse termo.
basta apenas colocar aqui, ó, 2 vezes. Neste caso aqui, é 10 positivo e não 10 negativo. Por quê? Porque aqui tanto velocidade e aceleração estão no mesmo sentido. A aceleração não está retardando o movimento. A aceleração está acelerando o movimento. A aceleração está aumentando a velocidade. Sempre que a aceleração aumentar a velocidade e não diminuir a velocidade, então consideraremos a aceleração como positiva. E 45 metros é a distância. Nós já tínhamos atingido esse valor aqui, 45 metros. Então, né, multiplicamos isso daqui, tiramos a raiz quadrada e nós vemos que a velocidade final ao atingir o solo é 30 metros por segundo. Como você pode perceber, o corpo retorna ao ponto de partida com a mesma velocidade com que ele foi lançado. Muito interessante, né? Agora a última, que é a letra E. Quanto tempo o corpo gasta para descer? Bom, já podíamos adiantar, se o corpo gasta 3 segundos, né, e a velocidade é a mesma na subida e na descida, então nós também teremos 3 segundos para descer. Mas, caso você não consiga observar essa lógica a princípio, você pode usar a fórmula, e a fórmula vai te ajudar. Este tempo poderá ser obtido através da equação v igual a v0 mais at, onde a velocidade inicial, lá no apogeu, é igual a zero, e v igual a 30 metros por segundo é a velocidade final, como havíamos calculado. E a aceleração da Terra da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, positiva, porque tanto velocidade e aceleração apontam para o mesmo sentido, para baixo. Aí usamos lá, né, que 30 é igual a 10 metros, passamos 10 dividindo, temos que o tempo é igual a 3 segundos. Observe, pois, que quando um corpo é lançado para cima, o tempo de descida é igual ao tempo de subida. Ok, gente? Né? Façam esses exercícios aqui de fixação. Chegamos ao final da aula. Caso vocês tenham alguma pergunta, use o WhatsApp da secretaria, da coordenação, ou façam qualquer pergunta para mim usando o Google Sala de Aula, que eu irei responder, ou também, se preferirem, entrem em contato com os monitores, gente. Até mais! Até a próxima aula!